Mas eu queria só tocar no outro aspecto desse avanço neoliberal, que eu chamo assim, porque ele não é apenas orçamentário, o orçamento agrava. O orçamento agrava essa necessidade que o pesquisador, o docente, o administrador tem de procurar mais recursos. Mas há hoje uma cultura que continua prosperando na universidade e ela tem sido denunciada há algum tempo. Por exemplo, Marilena Chaui. Quando ela fala de uma universidade operacional, ela está falando de uma cultura. Uma cultura que nos torna, enquanto civilizados, muito próximos da barbárie. Se você permitir, eu queria ler um texto que, por acaso, eu li hoje, e eu queria chamar a atenção desse texto, é um texto de Adorno, exatamente numa entrevista cujo título geral era A Educação contra a Barbárie. E ele diz, Adorno, entendo por barbárie algo muito simples. Ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, olha que ele escreveu isso um pouco após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, hein? As pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. E não apenas por não terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na terminologia culta, um impulso de destruição que contribui para aumentar ainda mais o perigo que toda essa civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. Notem, primeiro, avanço tecnológico comparado com o período que Adorno fala, nem imaginem, ou seja, nós estamos vivendo em plena imersão tecnológica. O mundo hoje não é pensável fora da tecnologia. Entretanto, isso não nos torna mais cultos. Vamos afastar a palavra civilização com seus componentes perigosos, né? Vamos falar, não nos torna mais cultos. Nós podemos ser selvagens em meio à tecnologia. Creio que Marilena apontou com uma certa felicidade alguns traços do famoso discurso de competência, de um certo estabelecimento de uma meritocracia que fazia que o professor acabasse naturalmente sendo inimigo do professor, porque competindo com ele. Veja, eu estava falando do aspecto agora geral do orçamento que leva os reitores a competirem com reitores, as universidades a competirem com universidades por orçamento. Mas isso ocorre também dentro da universidade. Dentro da universidade, há uma certa selvageria que faz com que cada professor se situe na universidade não como tendo encontrado nela a sua vocação, mas sim como tendo encontrado um emprego que pode ser bem sucedido, lucrativo ou não lucrativo, e como um espaço de disputa de poder por recursos os mais diversos. Essa visão forte da ameaça de barbárie no tecido da universidade é permanente. A universidade, paradoxalmente, é o lugar da reflexão, mas pode não ser o lugar do pensamento, porque pode ser o lugar digamos assim, da repetição, pode ser o lugar do conflito, por isso, do não diálogo, né? Da destruição de um grupo sobre o outro. Pode ser, como eu já insisto várias vezes, é um dos componentes graves dessa destruição interna, neoliberal em seu espírito da universidade. É quando o indivíduo pensa, a universidade me dá a oportunidade de grandes consultorias, me dá a oportunidade de ir ao mercado, tem que atender o mercado. Aí vejam até a tendência que há hoje, muitas vezes, de colocar a inovação como se fosse um quarto pé da universidade, ou seja, ensino, pesquisa, extensão e inovação, e às vezes alguns no espírito do Futurice, lembre-se, o Futurice era universidade e institutos empreendedores e inovadores, esse era o espírito do Futurice. O que significa? Atender à inovação era mais importante do que a pesquisa não condicionava a inovação, ou seja, a demanda externa era mais importante do que a tradução da pesquisa interna, que, claro, tem que atender a sociedade, tem que trazer seus benefícios para a sociedade. Essas inversões fazem com que se contamine o terreno. É bom lembrar, talvez uma coisa interessante na universidade, a maneira como as pessoas se blindam numa certa competência e se tornam infensas ao diálogo. Ao contrário,
Cada novo professor, às vezes, se coloca na posição de juiz e executor. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Imagine aqui que eu fosse defender minha tese diante de uma banca de doutorado. Pergunta: qual seria a banca mais capaz de perceber o que há de original, de entrar em um diálogo? É uma banca com um novo professor, com jovens professores extremamente produtivos, aparentemente competentes, assim, estando assim, em linha de conta com a última palavra acerca, ou com velhos professores, né, já calejados, talvez já não estejam tão sendo produtivos. Eu lhe asseguro que esses velhos professores tendem a ser mais generosos, a perceber a originalidade, a provocar questões, serem menos severos, menos destrutivos. Às vezes, o seu colega novo ali, né, vai ser o mais inclemente, algoz, carrasco, por um espírito de competição arraigada, onde a pessoa, com inteligência, olha só, com inteligência, com competência, exerce a mediocridade. Há uma severidade, né, uma severidade perigosa, um terreno ali nebuloso entre o que é competência e o que é tirania no âmbito da universidade. Que a universidade ela não é uma repartição pública pacífica, onde cada um tem seu papel e vai bater seu ponto. Não é uma repartição pública, mas não pode ser um escolão também, nem pode ser apenas um mero emprego. Ela é, eu insisto, uma aposta da sociedade num projeto de nação democrática. Por isso, aquilo que nós chamamos de democracia é algo que renasce a cada dia, construindo as condições do diálogo. A tarefa da universidade é construir as condições do diálogo, construir a própria coletividade, que é o melhor antídoto contra a barbárie, contra esse esmigalhamento egoísta, individual. Os teóricos neoliberais gostavam de dizer que os vícios privados podem trazer benefícios públicos. A usura, o desejo do luxo, da riqueza, podem fazer competição, tudo isso traria benefícios públicos. Né? O nosso problema nesse cenário é que agora nem as virtudes individuais trazem benefícios públicos se nós não estivermos abençoados por uma disputa, um compromisso coletivo na construção de um solo de diálogo, de comunicação. A barbárie nos ameaça. Né? Dizer que a universidade não é o solo da barbárie, você talvez lembre, Antônio, que quando um certo ministro acusou certas universidades de serem lugar da balbúrdia, eu disse que ela podia ser lugar da balbúrdia porque nunca seria o lugar da barbárie. Eu acho que não deve ser, mas a barbárie sempre nos ameaça. A gente tem que ter noção de que o perigo está ao nosso lado ou está em nós mesmos, cada um de nós, se nós não formos capazes de recuperar um solo de construção coletiva, de diálogo coletivo, né, de aprofundamento das diferenças, de acolhimento.